Inglaterra e o Covid-19. O primeiro local de registro do vírus SARS-CoV-2 foi na China, na cidade de Wuhan, pertencente à província de Hubei, em dezembro de 2019. A partir disso, o vírus se espalhou pelo mundo e chegou à Inglaterra no dia 31 de janeiro de 2020, na cidade de York, com 2 casos positivos. No começo de março de 2020, foi registrada a primeira morte por Covid-19 na Inglaterra. O governo inglês iniciou uma campanha para conter o vírus desde o início, e medidas de restrições se estenderam por mais de um ano, com altos e baixos de acordo com o número de casos. O NHS Test and Trace é um aplicativo gratuito que tem o objetivo de controlar o coronavírus. Se uma pessoa apresenta sintomas, deve realizar o teste imediatamente, não devendo sair de casa por nenhuma outra razão. Se for testado positivo, o NHS Test and Trace irá contatar o cidadão para rastrear quem pode ter sido infectado. Ao ser avisado que foi exposto a uma pessoa infectada, é necessário se auto-isolar por 14 dias. A Inglaterra possui cerca de 56,3 milhões de habitantes e do início da pandemia até setembro de 2020 houveram 6.955 casos por milhão e 602 mortes por milhão. Outubro de 2020. O mês de outubro começa com algumas restrições impostas pelo governo devido ao aumento do número de casos em setembro. O início do mês é marcado por mais restrições locais para o Nordeste e Noroeste do país. No dia 2, o primeiro-ministro confirma mais de 3,7 bilhões de libras para a construção de 40 hospitais. No dia 2, o primeiro-ministro anuncia novos níveis de alerta Covid locais médio, alto e muito alto, com as restrições aumentando gradativamente. No dia 17, começam as atualizações nas áreas em nível de alerta Covid. Nível de alerta médio. Todos os negócios locais podem continuar a operar, exceto aqueles que permanecem fechados por lei, como boates. Nível de alerta alto. As pessoas não devem se reunir em grupo de mais de 6 pessoas ao ar livre. Nível de alerta muito alto. As pessoas não devem se reunir com ninguém fora de sua casa. As autoridades locais determinam medidas adicionais. Além disso, a Agência Espacial do Reino Unido, juntamente com a equipe do NHS, criou uma startup de drones de saúde para transportar amostras de Covid e kits de teste. No dia 21 é lançado um filme com pessoas contando como suas vidas foram afetadas semanas e meses após o diagnóstico, a fim de alertar sobre os efeitos a longo prazo do Covid. No dia 23, um programa é feito para fornecer um alerta precoce de surtos de coronavírus a partir do esgoto. A partir do dia 24, vários locais mudam para o nível de alerta Covid muito alto em decorrência do aumento das taxas de infecção. O mês de outubro foi marcado por aproximadamente 8.000 casos por milhão e 65 mortes por milhão. Novembro de 2020. Em 3 de novembro foi anunciado que cada pessoa vivendo ou trabalhando em Liverpool fará o teste para a Covid-19, esteja apresentando sintomas ou não em um teste piloto. Serão realizados testes em toda a cidade a fim de encontrar cada vez mais pessoas infectadas, facilitando o controle da propagação do vírus e obtendo mais dados sobre o número de casos na cidade. Em 9 de novembro, também foi anunciado que testes para Covid-19 mais rápidos serão implementados em toda a Inglaterra, o que permitirá o aumento dos testes de grupos prioritários e de alto risco nas comunidades locais semanalmente. No dia 12, foi publicado um estudo sobre Covid-19 que demonstrou que as infecções continuaram a aumentar rapidamente, com mais de 1 em 80 pessoas infectadas. A prevalência da infecção foi de 1,3%, o que significa 130 pessoas por 10 mil infectadas, contra 60 pessoas por 10 mil no relatório anterior. A prevalência aumentou em todas as faixas etárias e a epidemia progrediu de grupos específicos de risco para um padrão mais generalizado de transmissão. Ainda no dia 12, dados mostraram que mais de 2 milhões de pessoas foram alcançadas pelo NHS Test and Trace, que concluiu um número recorde de casos durante essa semana de relatório, com 85% das pessoas com teste positivo contatadas com sucesso. Finalmente, em 30 de novembro, foram publicados resultados provisórios de novembro do estudo de transmissão de Covid-19, que mostraram uma queda de 30% nas infecções em todo o país entre 13 e 24 de novembro, com 96 pessoas por 10 mil infectadas. Os casos aumentaram à medida que o país entrava no bloqueio, mas isso foi seguido por uma diminuição, pois as medidas nacionais reduziram com sucesso as taxas de infecção em todo o país. Dessa forma, o número de casos por milhão foi cerca de 9.650 e de mortes por milhão foi de aproximadamente 178. Dezembro de 2020. No dia 1º de dezembro, em uma coletiva de imprensa, o secretário da Saúde, Matt Hancock, cita que houve redução das pressões sobre o NHS e do número de casos diários de coronavírus, sendo então possível diminuir um pouco as restrições. Além disso, haverá expansão dos testes para as comunidades, testando pessoas sintomáticas e assintomáticas, pois em Liverpool, onde mais de 300 mil pessoas com ou sem sintoma foram testadas,
foi possível reduzir as taxas de casos diários em cerca de 75% após alguns dias. Dia 2, a Agência Regulamentadora de Medicamentos do Reino Unido aprova a primeira vacina contra a Covid-19, a Pfizer-BioNTech, e no dia 8 inicia-se a aplicação das primeiras doses para pessoas acima de 80 anos, profissionais da saúde e funcionários de casas de repouso. No dia 10, em uma nova coletiva de imprensa, o secretário da Saúde diz que os números de casos estão aumentando em algumas partes do país, não sendo possível afrouxar as restrições somente porque a vacina chegou, e no dia seguinte são direcionados testes para essas regiões. Em 14 de dezembro, uma nova variante do coronavírus é identificada na Inglaterra em ao menos 60 autoridades locais, e no dia 19, o primeiro-ministro anuncia então o nível 4, denominado nível de alerta Fique em Casa, em resposta a essa nova variante inglesa. Sendo assim, varejo não essencial, lazer, entretenimentos internos e setores de cuidados pessoais devem todos fechar. No dia 23, é identificado 2 casos de Covid-19 da nova variante da África do Sul. Por esse motivo, o governo impôs restrições para viagens ao país e instruiu a todos que tenham passado pela África do Sul nas últimas 2 semanas, bem como aqueles que tenham tido contato com essas pessoas, que entrem em quarentena imediatamente. No dia 30, a vacina da Oxford AstraZeneca é autorizada pelo órgão regulamentador de medicamentos. E no dia seguinte, o governo faz uma campanha para as pessoas ficarem em casa no ano novo, devido ao aumento no número de casos. Dezembro terminou com uma alta no número de casos, somando cerca de 13.100 casos por milhão e 229 mortes por milhão. Janeiro de 2021. No dia 4 de janeiro, foram iniciadas as vacinações com a vacina de Oxford e AstraZeneca no Reino Unido. Ainda no dia 4, o nível de alerta do Reino Unido passa do nível 4 para o nível 5. Em decorrência disso, o primeiro-ministro anunciou lockdown em toda a Inglaterra a partir do dia 5 de janeiro. No dia 8 de janeiro, a Moderna Vaccine se torna a terceira vacina contra a Covid aprovada pelo Reino Unido. Essa vacina também requer 2 doses. Ainda no dia 8, foi notificado o recorde de novos casos na Inglaterra desde o início da pandemia, com 61.757 novos casos. No dia 11, o governo britânico publica o plano para o maior programa de vacinação que já existiu na história britânica. A intenção é que sejam vacinadas só na Inglaterra um total de 2 milhões de pessoas por semana. No dia 14, o relatório do NHS Test and Trace mostra que foram testadas 1 milhão de pessoas no ano novo, atingindo o recorde de resultados positivos. Foram identificados 390 mil casos positivos entre 31 de dezembro e 6 de janeiro. No dia 15, em discurso à nação, o primeiro-ministro anuncia que todos os corredores de viagem foram fechados para evitar a entrada de novas variantes de outros países. No dia 18, foi iniciada a vacinação em pessoas acima de 70 anos. Ainda no dia 18, foi notificado o recorde de internações na Inglaterra desde o início da pandemia, com 34.336 pessoas internadas. No dia 20 de janeiro, foi notificado o recorde de mortes na Inglaterra, com 1.662 mortes. No dia 21, a Home Secretary anuncia que haverá multa de 800 libras para pessoas que forem ou fizerem festas em casa, como tentativa de reduzir o aumento de novos casos. No dia 22, a Novivac declara que a variante britânica aumentou substancialmente e se tornou a variante dominante em todo o Reino Unido. Essa linhagem aparenta ser 30% mais mortal. No dia 25, o secretário de Saúde e Assistência Social, Matt Hancock, declara que os casos estão aumentando, porém em um ritmo mais lento do que estavam, e estão caindo em algumas partes do país, como Londres. Ao final de janeiro, foram reportados 21.300 novos casos por milhão e 520 mortes por milhão na Inglaterra. Fevereiro de 2021. No início de fevereiro, o governo do Reino Unido estabeleceu uma estratégia para conter a variante sul-africana do Covid-19, que carrega mutações que podem torná-la mais infectante. Testes adicionais de sequenciamento foram implantados em vários locais da Inglaterra, onde a variante foi encontrada, por meio de unidades móveis de teste PCR e de distribuição de kits de teste rápido. Devido a isso, foi batido o recorde de 3 milhões de pessoas testadas pelo NHS Test and Trace em uma semana. No dia 22, foi anunciado que todas as escolas da Inglaterra devem reabrir em 8 de março, como parte de um plano cauteloso do primeiro-ministro britânico Boris Johnson para suspender o lockdown contra o coronavírus. Será feita uma testagem em massa de todos os estudantes, em que os alunos do ensino médio e universitários farão 3 testes de Covid-19 nas escolas quando as aulas forem retomadas, e cada um receberá 2 testes rápidos para fazer em casa por semana. No dia 25, foi anunciado que em 6 semanas de lockdown, o Reino Unido teve queda de quase 80% nos casos de Covid, havendo a transição do nível 5 para o nível 4 de alerta de Covid. O número total de casos em fevereiro foi cerca de 5.600 casos por milhão e cerca de 273 mortes por milhão. Março de 2021.
Em 1º de março, são notificados 3 casos da variante de Manaus, na Inglaterra, e o governo restabelece a confirmação por PCR para identificar e suprimir a disseminação de novos casos da variante e para suspeitas de reinfecção. Diversos programas de testagem gratuita foram implementados em todo o país, inclusive a distribuição de testes caseiros para os alunos, o que permitiu a volta às aulas no dia 8. No dia 20, metade dos adultos já haviam recebido a vacina e estudos mostraram que 3/4 dos idosos acima de 70 anos já possuíam anticorpos. No dia 28, com a redução dos casos, o governo anuncia afrouxamento de algumas restrições, como a liberação de academias ao ar livre, isso mesmo com o início de uma nova onda na Europa. Os casos em março permaneceram constantes em baixo número quando comparados aos meses anteriores, isso mesmo com o aumento da testagem com a volta às aulas presenciais para o ensino básico no dia 8. As mortes continuaram a cair e isso pode dar ao fato que a maior parte dos mais vulneráveis, os idosos, já havia sido vacinado, diminuindo o número de casos graves. Ao final do mês, temos cerca de 2.500 casos por milhão e 56 mortes por milhão. Abril de 2021. No dia 5, é noticiado que a partir do dia 9, o teste rápido 2 vezes por semana estará disponível para todos na Inglaterra de forma gratuita. No dia 12, acontece a reabertura de empresas em diversos locais. No dia 13, o Reino Unido bate a meta e vacina todos os adultos acima de 50 anos e inicia a imunização com a vacina da Moderna. O governo se prepara para aplicar doses em todos os adultos até o final de julho. No dia 19, o governo anuncia que 10 milhões de pessoas receberam a segunda dose da vacina Covid-19. O marco significa que quase 1 em cada 5 adultos receberam ambas as vacinas. No dia 26, uma nova campanha é lançada convidando o público com menos de 50 anos para obter a vacina para a Covid-19. No dia 28, um estudo do Public Health England divulga que uma dose da vacina Covid-19 pode reduzir a transmissão domiciliar em até a metade. Em abril, o gráfico de casos permaneceu constante, tiveram aproximadamente 1.000 casos por milhão e 12 mortes por milhão. Maio de 2021. No dia 4, um estudo do SS mostrou que após 2 meses de volta às aulas, as infecções nas escolas eram baixas, com apenas 0,34% dos estudantes e 0,19% dos funcionários testando positivo. O dia 10 foi o primeiro sem mortes por Covid em meses e o nível de alerta passou do nível 4 para o nível 3, com a liberação de algumas restrições. No dia 14, um estudo mostrou a redução do potencial de propagação do vírus, com um valor de R entre 0,8 e 1,1. Isso significa que 10 pessoas infectadas infectarão 8 a 11 susceptíveis. A taxa de novas infecções diárias se manteve estável entre redução de 3% e crescimento de 1% a cada dia, o que explica a lenta redução da curva epidemiológica. Com isso, no dia 17, mais restrições foram liberadas. As novas medidas são permissão para reunião de até 6 pessoas em locais fechados e 30 pessoas ao ar livre, assim como esportes em grupos, restaurantes, pubs, bares, cafés e a liberação do uso de máscaras nas escolas. A última semana de maio apresentou um leve crescimento de casos, o que alguns pesquisadores afirmam como indicador de uma nova onda, e a disseminação da variante Delta, de origem indiana, em algumas regiões do país gerou preocupações, e o governo fez recomendações sobre o isolamento social nessas áreas. No dia 20, essa variante se tornou predominante, responsável por 75% dos novos casos, e aparenta ter maior taxa de transmissão. Esses acontecimentos levaram um questionamento sobre o plano de reabertura total previsto para o dia 21 de junho, mas o primeiro-ministro afirma que o mais importante é o número de hospitalizações e mortes, que continua a cair, e afirma que ainda não existe justificativa para adiar a reabertura, mas que tomará sua decisão final até 14 de junho. Em maio, temos cerca de 1.000 novos casos a cada milhão de habitantes e apenas 4 mortes por milhão. As principais medidas restritivas tomadas com o objetivo de combater o avanço da doença foram fechamento de corredores de viagem, varejo não essencial, espaços de lazer e cuidados pessoais e proibição de reuniões, cancelamento de aulas presenciais, quarentena para pessoas que chegam de viagem, isolamento de positivos. Até o momento, foram testadas 2,9 milhões de pessoas por milhão de habitantes, o que representa 290% da população. Em outras palavras, isso quer dizer que toda a população da Inglaterra foi testada quase 3 vezes. Os principais investimentos feitos pelo governo em pesquisa e infraestrutura foram a destinação de bilhões de libras para a construção de hospitais no Reino Unido, no maior programa de construção de hospitais de uma geração, a publicação do plano para o maior programa de vacinação que já existiu na história britânica, e foram ainda destinados milhões de libras para a realização de pesquisas sobre o vírus e para o financiamento de pesquisas sobre vacinas em universidades do país. Ao todo, 58,63% da população da Inglaterra já tomou a primeira dose da vacina,
e 38,85% da população já tomou também a segunda dose. Com isso, já conseguimos ter um panorama de como a vacinação influenciou na contenção da doença. Em um estudo da Universidade de Bristol, foi descrito que a vacina da Pfizer foi 71,4% efetiva em prevenir mortes e a AstraZeneca foi 80,4% efetiva, ambas analisadas em uma única dose. O relatório de vacinação do Public Health England mostrou que a vacinação preveniu 39 mil hospitalizações e 13 mil mortes na Inglaterra. E essa foi a Inglaterra e o Covid-19.